Eu não era pobre, eu estava pobre. Nossa, tem umas coisas que você faz que não é que a gente arrepende. Ainda bem que a gente tem um tempo aí, né, pra poder colocar as coisas pro lugar. Hoje eu vou trazer pra vocês a continuidade do vídeo que eu fiz falando sobre a minha vida do sonho, que foi uma total tragédia. E nesse vídeo eu vou trazer pra você também, eu até marquei aqui os 7 hábitos que eu tinha, que eu precisei mudar, que fizeram com que eu manifestasse, né, aquela vida dos sonhos, que se você não assistiu, eu sugiro que você assista, vai ficar por aqui, em algum lugar aqui dessa tela, o vídeo, que aí você vai entender esse vídeo. Esse canal aqui é assim, então já fica sabendo que a gente é meia... Vamos lá. É impressionante como a gente pensa coisas em relação ao dinheiro, que essas coisas são o quê? São crenças. São nossas, essas coisas que você cresce ouvindo. São uma programação, né? Que você vai absorvendo, a pessoa vai falando. E isso não, você não nasce com isso. Você aprende. Exatamente. Com quem você aprende? Você aprende com a sua mãe, com seu pai, com as pessoas que você modela desde que você é criança. Isso não é o que falo, né? A ciência fala e tudo é real. E eu cresci com esses pensamentos de escassez. Eu vim de uma família bem escassa, né? Minha família não foi bem financeiramente. Então, eu nasci já na dificuldade e eu cresci também na dificuldade. Minha infância toda foi dentro, né, dessa dificuldade extrema, do mínimo, do básico. Enfim. E eu ter manifestado exatamente uma coisa escassa, uma vida escassa, que foi quando eu manifestei o barraco, né, que eu fui morar e tudo, a favela e tudo. E eu tenho o quê? Tem 4 anos que eu comecei a estudar esse universo todo, né? E eu morava dentro da favela ainda, hoje não mais. E eu comecei a entender que eu tinha trazido aquilo, então eu tinha que enfiar na minha cabeça e reprogramar algumas coisas que eu aprendi. Se você está nesse processo, eu sugiro que você fique aqui nesse canal, que a gente tem muita coisa para conversar. E que se alguma coisa, assim, virar na sua mente, uma chave virar na sua mente, deixa aqui nos comentários, porque eu vou amar saber disso e sim, eu leio os comentários. Então, eu manifestei toda aquela escassez, toda aquela pobreza. E eu vou te falar uma coisa, toda essa vida que a gente tem hoje foi baseado em algo que você pensou ontem. Parece confuso, né? Mas infelizmente a gente cria. Infelizmente e felizmente. Por quê? Porque agora eu tenho a consciência de que eu posso criar sim, que eu sou co-criadora da minha realidade. E eu precisei estudar sobre isso, eu precisei sentar, eu precisei pesquisar, eu precisei ter livros, eu precisei adquirir um conhecimento que eu não tinha. E que tudo isso que eu aprendi hoje, que eu estou trazendo aqui para vocês, não foi algo que eu aprendi na religião, dentro da igreja, quando eu era criança. Não, não. Eu precisei ressignificar mesmo. E muita coisa. Então, uma das coisas dos hábitos, porque na verdade isso se torna um hábito. Você que está me assistindo, você pode achar que não, mas isso se torna um hábito. E o dinheiro, as crenças que a gente tem, que são limitantes sobre o dinheiro, elas atrasam muito a nossa vida financeira, de relacionamento, saúde. O nosso corpo afeta todas as áreas. E o dinheiro, você tem que ter como se ele fosse, por mais que as pessoas falem assim, o dinheiro é energia. Mas tem pessoas que não vão entender que energia que é essa. Então eu vou te explicar de uma forma assim bem simples. Pensa que você tem um amigo e que esse amigo, ele vai com você para todos os lugares. E aí você vai com ele para a igreja, você vai com ele para o parque, você vai com ele para o supermercado, você vai... Então, vamos supor que você vai comprar alguma coisa. Aí você pensa assim, nossa, isso aqui tá caro, não tenho dinheiro. Você, automaticamente, vamos supor que você está ofendendo o seu amigo.
Aí seu amigo tá lá e fala, nossa, então você não me quer aqui. Ele vai fazer o quê? Ele vai dar um jeito de sair de perto de você, né? Então, usando essa analogia, eu vou contar aqui pra vocês os hábitos 7, eu marquei aqui. 7 hábitos que eu precisei mudar pra me poder ter a vida que eu tenho hoje. Financeiramente, né? Eu vou te falar, eu não sou milionária ainda. Eu serei, mas eu ainda não sou. Assim, eu já me sinto, entendeu? Mas eu vou te falar de números aqui, eu não vou te apresentar R$ 1 milhão em metas de dinheiro, eu não vou conseguir te mostrar e te provar isso agora, mas tá próximo. Então vamos lá. Eu falava muito mal do dinheiro. Eu cresci em uma família onde se escutava muito que não tinha, se escutava muito sobre, se discutia também muito sobre dinheiro. Tipo assim, aquela discussão que na verdade a gente não entendia, eu não entendia, mas que não era boa, era desconfortante. Não sei se você também já passou por isso. Então, obviamente que a criança vai ver que aquilo ali é algo que é ruim. Então eu cresci com aquilo. Então, o que é falar mal do dinheiro? É você querer ele, mas você fala mal, você precisa dele. Ai, mas eu não quero tanto, sabe? Mas você precisa. É a moeda de troca, a gente precisa. Então, esse é um erro que a gente comete. É tipo, você quer o seu amigo. Ah, eu gosto muito de você, Cati. Nossa, eu gosto, quero você perto de mim. Mas na primeira oportunidade, você fala mal de mim. Então, é lógico que eu, sabendo disso e sendo energia, eu não vou ficar perto de você. O dinheiro acontece a mesma coisa. Então, como que você fala mal de algo que você quer, que você basicamente precisa? Esse foi um ponto que eu precisei arrancar, assim, arrancar da minha vida. Então, quando eu manifestei o barraco, naquela época, eu falava assim, muito mal do dinheiro. Então, eu tinha várias dificuldades e tinha aquele velho ditado. Eu sempre estava correndo atrás do dinheiro. Isso queria dizer que ele sempre estava à minha frente. Outra coisa que eu fazia sabe assim, aplicativo de banco? Eu até tinha, da Caixa, né? Quem não tem, né? Que caiu o Bolsa Família, não sei o quê. Pois é. Eu tinha. Até tenho hoje da Caixa, mas não mais para essa função. E a gente tem medo, a gente não quer olhar a nossa conta. E quando a gente se refere à nossa conta, a gente fala assim, ai, porque tá no vermelho, faz até piada sobre isso. Ai, porque tá no vermelho. Ai, porque não sei o quê. Ai, gente, quando cai o meu salário, logo aparece qualquer coisa, eu fico sem dinheiro. Então, um erro que eu cometia. É para falar de finanças, minha filha, sai. Não entendo sobre isso. Ai, eu não entendo sobre isso. Mas você precisa saber do seu dinheiro. Você tem um amigo, você tem uma amizade que você não fala com ela, que você não tem uma intimidade. Então, esse sim foi um dos erros que eu cometi, assim, muito grande. Muito grande. E eu vou te falar, eu não tô te falando como uma pessoa que nunca foi endividada. Eu já fui endividada, viu? Busca em apreensão de carro e tantas outras coisas. Depois eu te conto. E outra coisa, gastava por impulso. Era assim, você já não tem, mas você acha que você é merecedora no momento que você não tem. Aí você pensa assim, mas uma dívida a mais a menos não vai fazer diferença. Faz, pior que faz. Hoje, tendo a consciência da energia do dinheiro, eu vou te falar uma coisa, não é que você fica mesquinha, mas eu olho assim no meu guarda-roupa, antes, né, quando eu comecei a ter acesso ao dinheiro, eu precisava. Por quê? Porque eu ainda estava no sentimento de falta. Eu ainda vibrava na falta. E olha só, hoje eu olho no meu guarda-roupa, eu tenho no máximo 5 vestidos. Eu tenho no máximo. Entende? Mas por quê? Porque você ficou mesquinha? É porque pra mim não faz sentido. Então quer dizer que você tem dinheiro e agora você não gasta, você... Não faz sentido. Não faz sentido. Por quê? Você entende que pra mim é o suficiente. Pra mim, Cati, é o suficiente. Mas esse é o meu suficiente. Entendeu? Então, aquele gastar por impulso, de você só comprar e vai jogando, e vai jogando, e vai jogando. Eu entendi que, peraí, se eu tenho esse valor, eu posso investir em um curso, eu posso investir num treinamento, eu posso adquirir uma habilidade nova, eu posso aprender algo novo. Esse é o meu pensamento
hoje, mas antes foi de sair desesperadamente, comprava, eu já comprei sapatos, eu já comprei bolsas, eu já comprei roupas, e principalmente que eu moro aqui bem pertinho do Brás, né? Eu sempre falo que o Brás, ele é praticamente o meu quintal. E aí a gente, nossa gente, qualquer 100, 200, 300 reais estava no Brás, entende? E aí você não constrói uma carteira, você não tem assim um dinheiro de reserva de viagens, de passeios, que eu não uso essa reserva de emergência, eu não uso. Então, para você ver que tudo que eu fazia era baseada nas crenças que eu tinha. Preste atenção se você comete e se você tem alguns desses hábitos. Olha só, o outro era que eu acreditava que eu não merecia. No sentido de que eu não sou boa. Não, eu não sou boa, não sou bonita. Ah, não, eu não sou inteligente, eu não consigo fazer isso que essas pessoas fazem. Ah, eu. Você entende? Nesse sentido. Ou seja, eu não mereço. Eu, eu recebi de Bolsa Família um pouco mais de 500 reais. Eu vou te falar, aqui na minha mente não cabia. Não cabia eu receber 1.000 reais, 2.000 reais. Menina, isso era muito dinheiro. Isso era muito dinheiro. Hoje, eu entendo quando uma pessoa fala assim, ah, 2.000 reais pra mim, ah, é o preço de uma bala. Tem pessoas que falam isso. Pessoas que já estão prósperas. Mas por quê? Porque ela entendeu o valor. Mas no sentido do quê? Hoje, para uma pessoa que não tem dinheiro, ela pegar R$ 1, R$ 2 e comprar de bala, menina, para ela que não tem, para ela já é assim, um valor muito alto. Quando você muda, quando você entende o verdadeiro valor do dinheiro, você vai entender que é você, é dentro da sua mente que você coloca o valor. Sabe por quê? Porque o dinheiro é uma energia. Energia que a gente vê como números. Então, para você, 2 é mais que 1. Você entende? Mas, energeticamente, não tem valor. Ficou complicado, né? Se você não entendeu, depois você me conta aqui que eu vou fazer outro vídeo específico, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Vamos lá. Então, essa questão do merecimento, você acreditar que você não merece, você vibra também na falta. Gera uma falta. E aí você não consegue multiplicar, você não consegue pensar. Então, se você não pensa, você não multiplica. E aí, outra coisa também, a comparação. Ó, esse negócio de comparação, ele veio aparecer mais. Tudo bem que quando eu era criança, que a gente ia pro colégio, sempre tinha as meninas mais ricas e a gente sempre era as mais pobres, sabe? As que tinha piolho, a que não tinha como lavar o cabelo, então a gente ia pra escola com o cabelo molhado e escorria na roupa. E como o cabelo estava sujo, não tinha condições, né? Escorria e melava, sujava assim a roupa, entende? Nossa, eu lembro que eu passei uma situação muito constrangedora, que na minha blusa era branca, do uniforme da escola, e ficou aquela mancha. Aí eu teve uma amiga que era bem, sabe, bem mais financeiramente. Nossa, é Kátia, que eles me chamavam de Kátia. Kátia, o seu cabelo tá, a sua blusa tá suja. Aí eu falei assim, por certo eu encostei em alguma coisa. Constrangedor. Nunca esqueci disso. Mas hoje eu lembro não como uma parte que me doía, que me dói, sabe? Antes sim, eu lembrava como uma parte dolorosa, assim, nossa, caramba, eu era muito pobre. Entende? Então, assim, essa questão de comparação, o outro é melhor. Nós estamos na comparação, né? O outro é melhor. O outro tem mais condições. Ah, não, eu sei que, nossa, isso aqui é. Também entra na parte do merecimento, também. Isso aqui é, sabe? Fulano é muito boa. Essa crença, que também é limitante, ela se reforçou quando eu comecei a trabalhar no digital. Eu via mentoras super bem sucedidas, sabe? Todas bem alinhadas, todas milionárias, todas, sabe? Muitas vendas, muitas coisas, muitos resultados. Eu falava, nossa, eu bem que poderia, né, melhorar alguma coisa, eu bem que poderia. Sim, a gente tem que melhorar. Eu bem que poderia. Aquela comparação. E a comparação faz o quê? A gente parar. Porque você não se sente boa o suficiente. Que entra também na questão do merecimento. Não tem como. Comparação anda do ladinho ali do merecimento. Outra coisa. Vergonha de cobrar pelo meu trabalho. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em casa de família, foi um dos meus primeiros empregos, que a gente, era qualquer coisa, né? Você não escolhia.
E ainda, lá no Ceará, ainda funciona assim. Tipo, você não tem um valor. Eu chego, vou oferecer um valor de uma diária, faxina. Lá, pelo menos que eu sei, que eu acompanho hoje, é bem assim. Você não diz o seu valor. Não, eu trabalho por tanto, eu vou fazer por tanto, não sei o quê, meu trabalho é assim, assim. Não. Lá é o chefe que vai dar esse valor. Entende? Por ser um trabalho autônomo, por exemplo, hoje eu já trabalhei aqui em São Paulo como diarista. Então eu falava assim, olha, a minha diária é R$ 180. Se você quiser, beleza, né? Se você não quiser, não tem problema. Por quê? Porque a gente sabia do nosso valor. A gente sabe do nosso valor. Então eu trabalhei assim por muito tempo, por muito tempo. E foi um tempo muito bom. Aprendi muita coisa. E aí, por exemplo, hoje, se você vai fazer uma faxina, aqui em São Paulo não é menos que R$ 200. Mas vai variar, vai depender. E aí você chega e fala assim, não, o meu trabalho é R$ 200. Aí a pessoa chega e fala, não, mas eu só pago R$ 100. Você provavelmente não vai aceitar. Você sabe o seu trabalho, você sabe o seu valor. Não sei se você conseguiu entender. Mas nesse sentido, você sabe o seu valor. Então é óbvio, mas quem não sabe o seu valor vai achar, não, eu tenho que pegar qualquer coisa, não, eu tenho que pegar qualquer coisa, não, eu vou pegar qualquer coisa. Ou seja, você não se valoriza. Você não tem assim um valor, entendeu? As pessoas estão sempre colocando valor no seu serviço, mas isso, eu vou te falar, acontece mais com quem trabalha autônomo, tá? Se você resolve ser CLT, claro, você vai lá e ele vai te falar, vou pagar tanto, vou registrar sua carteira, não tem conversa. Você entendeu? Então, eu tive muito esse problema de cobrar por um suporte, cobrar por uma mentoria. Ah, não, a pessoa precisa de ajuda, a pessoa precisa lá fazer seus negócios, fazer... E eu disse assim, não, quanto que eu vou cobrar? Nossa, ai, mas eu poderia bem fazer de graça. E tu, sabe? Sabe esse pensamento? Então, de que você não merece, de que você não reconhece o seu valor. Entendeu? Se você não estiver entendendo, você escreva aqui no comentário, que eu vou trazer muito mais bem explicado para você. E o último, que pra mim, eu acho que era o pior de todos, era você sempre não conseguir dizer não. Você tem o dinheiro, mas parece que assim, você via o dinheiro baseado no que você passava antes, que era o quê? De necessidade, de falta. Então você achava, que no meu caso era, não, mas se eu pedir emprestado, eu vou conseguir sair dessa situação. Porque fulano tem, né? Não custa nada. Esse pensamento, fulano tem, não custa nada ele me prestar, não custa nada ele me dar, não custa nada. Eu não consigo, com esse pensamento, eu não conseguia dizer não à pessoa. Então, se a pessoa via até mim e falava assim, ai, Cati, tem como você me prestar R$ 200, R$ 300, R$ 500, não sei o quê. E as pessoas vinham até mim, isso era impressionante. Isso agora, né? Quando eu comecei a faturar aqui na internet. E elas falavam assim, ai, Cati, me presta tanto. E elas não vinham com assim, eu te pago tal dia. Não, é que assim, agora eu não vou ter assim, uma previsão para te pagar, então assim, depois a gente vê, E por muito tempo eu fiquei sem falar não. Entende? Eu fiquei sem falar não. E eu falava assim, gente, peraí, tá errado. A pessoa que eu quero me tornar, sendo que eu já tinha abandonado a maioria desses hábitos, se não todos, esse ainda me prendia, no sentido de, mas fulano precisa. Mas o que eu fiz quando eu precisei? Às vezes a gente acha que o seu problema vai ser resolvido quando você pedir dinheiro emprestado. Não faça isso. Por quê? Você perde o dinheiro. Se você está pedindo dinheiro emprestado é porque você já não tem. Olha só como isso é fato. Você já não tem para pagar aquela bendita conta, aquela bendita fatura. Mês que vem você vai ter a fatura. Olha como isso só aumenta. Você vai ter a fatura e você vai ter o valor que você pediu emprestado. Ou seja, é melhor que você monte um plano prático e rápido para que você consiga esse valor. O plano rápido e prático para quem está na internet é se afiliar a um produto aí, fazer indicação e já tem uma grana. Beleza. Mas você precisa ter um plano. Porque senão isso vira uma bola de neve. E eu vou te falar, com 99% das pessoas que estão endividadas, é exatamente assim que acontece. Então, o dinheiro não é a raiz de todos os males.
É porque o dinheiro não traz felicidade. É porque o dinheiro só quem tem dinheiro é quem é rico, é que faz, é que rouba, é que tem todo um problema, é que tem. Você entendeu? Isso é baseado nas coisas que a gente acredita, ou seja, nas coisas que nos foram ensinadas. Isso explica que quando eu manifestei o barraco, eu poderia ter manifestado já essa casa aqui. Mas a minha crença precisava ser limpada, precisava ser ressignificada para quê? Para que hoje eu estivesse aqui. Você entende? Imagina eu aqui com um pensamento de pobreza, de escassez, de falta, de necessidade, de que dinheiro não presta, de que dinheiro vai fazer mal, que a pessoa fica mal quando tem dinheiro. Imagina se eu tivesse esse pensamento já aqui nessa casa. Eu não estaria construindo a casa que eu sonhei e eu não estaria aqui na minha primeira empresa, além do trabalho que eu faço aqui no digital. Não estaria. Sabe por quê? Porque sim, o dinheiro é energia. Tudo que você passa hoje, tudo que eu passei naquela época do barraco, eu manifestei algo que vinha de dentro. Que vinha de dentro. Isso você não vai aprender na igreja. Infelizmente, você não vai aprender na igreja. Se você é uma pessoa religiosa, a igreja vai ser um lugar que você não vai aprender sobre dinheiro. Ou você senta a bunda na poltrona, pega caneta, pega papel, pega livro e você vai ter que estudar. Entra aqui no canal no YouTube, tem vários canais muito poderosos. Entra, senta e vai estudar. Porque eu tô te falando de uma pessoa que saiu do zero, sabe? Da necessidade de viver de pessoas entregando roupas que já não queriam mais usar. E glória a Deus por isso, né? Gratidão por isso. Mas, igual eu falei para uma poderosa ontem pelo WhatsApp, você quer viver tendo dinheiro para você comprar as suas coisas, ou você quer viver com as pessoas, sendo que esperar que a pessoa, eu vou usar essa roupa aqui, aí quando ela não me servir mais, eu te passo. E aí? Ela falou, não quero viver assim. Mas isso é uma questão de decisão. Então, eu decidi. Quando eu entendi que, peraí, isso aqui tá errado, as pessoas, eu vendo as pessoas prosperarem. Eu sempre gostei de ver as pessoas prosperarem, eu sempre gostei de ver as pessoas ricas, eu sempre gostei desse ambiente. E aí eu falava assim, se essas pessoas conseguem, por que eu não consigo? Se tem um segredo sobre a prosperidade, eu vou descobrir. Por quê? Pobreza não é o nosso destino final. Não é a vida que nós temos que viver aqui. Pobreza é um estado de espírito. Entende? Acho que eu tô falando muita coisa que vocês, talvez alguém não vai compreender. Mas como eu já falei, se você não compreender, deixa aqui que eu vou trazer bem explicadinho pra você, viu? Porque o que mudou o meu jogo pode mudar o seu. Entende? Quando eu comecei a estudar sobre o universo, sobre física quântica, sobre todas essas coisas aí, lei da atração, lei do retorno, lei da vibração, eu falei, cara, como que eu não entendi isso antes? E ainda mais, quando as pessoas falando sobre isso, sabe o que eu falava? Esse negócio é feitiçaria. Porque tudo que você não entende, tudo que você acha que tá contra as coisas que você acredita, que são as crenças, você fala assim, não, é do mal, é do bicho, é do inferno, é não sei de quem, é do fedorento, é do capiroto, sabe? Você sempre vai levar pro lado ruim coisas que você não acredita. Por isso que eu falo, gente, pesquisa, estuda, vai atrás dos porquês. Sim, blinda a sua mente, mas busca a informação, entende? Porque tudo tem a ver com a forma que você pensa. Tudo tem a ver com as suas crenças. Crenças são o quê? São coisas que você ouviu desde que você é criança. Hoje eu ouvi uma pessoa falar assim, como as pessoas sempre falam, eu sou pobre, mas eu tenho cartão, uma coisa assim. Entendeu? Então tá afirmando, isso é uma crença que se torna, mas é só um ditado que você repete inconsciente e assim você vibra. E assim você vive. Então eu preciso entender isso
para me poder sair. E eu vou te falar uma coisa. Foi nos livros. Foi procurando nos livros. E eu vou te falar, é real. A vida que você vive hoje não é culpa de ninguém. Ah, não, porque Deus quis, porque Deus está me punindo, eu sou sofredora, porque Deus quer. Ele não quer. Enquanto você não se alinhar, com quem você realmente é, enquanto você não se alinhar com a parte do todo que você faz parte, essas situações não mudam. Não é o desespero que vai fazer resolver. Ai, mas eu tô desesperada, eu preciso. Não vai resolver. Porque eu também já estive assim. Eu também já fui assim, eu também já pensei assim. Eu vou ter muito tempo aqui nesse canal para te explicar N coisas que eu já fiz, N barbaridades que eu já fiz, e eu vou te falar. Eu vou te falar, sabe por quê? Porque hoje eu entendi que o que eu passei, a minha história, sim, a sua história, ela é importante. Você passou, foi o seu processo. E eu tenho certeza que a minha história pode fazer virar uma chavezinha que, por mais simples que você acha que, mano, mas isso não faz sentido. Hoje não vai fazer sentido, mas a chave vai se virar na sua cabeça. Entendeu? E você vai descobrir esse poder grandioso que você tem. E eu resolvi abrir esse canal exatamente para trazer a minha experiência em relação a isso. E o dinheiro foi algo que impactou as descobertas que eu tive em relação a isso. As crenças que realmente são limitantes, sabe? A crença de pobreza, de abundância. Tem pessoas que até em falar do dinheiro parece que elas estão falando de algo muito ruim, muito ruim. Aí é muito ruim, mas você precisa desse muito ruim que você fala. Você precisa, não tem como. Aqui você precisa da moeda de troca. E essa moeda de troca, vamos mudar esse sentido de moeda para energia, vibração. Vibração. E eu vou falar para vocês, eu vou trazer outro vídeo aqui para vocês, exatamente. E vocês vão descobrir o tiro no pé que vocês estão dando em relação ao dinheiro. Dinheiro não é o que você pensa que é. Aí você olha assim, ó, você pega, aí você fala assim, ah, não, mas é isso mesmo, é isso. Não é isso, não é. Você olha pra isso, qual que é a reação, o sentimento, a vibração, quando você olha, qual que é? Me fala, qual que é o sentimento que você tem? Que sentimento que você tem? É que é sujo, tem que estar lavando a mão, que tem que esconder, que tem que, sabe? Se eu for no supermercado, eu tenho que ver se eu não vou gastar tanto. Qual que é? Qual que é esse sentimento? Qual que é? E eu ainda vou falar uma coisa pra você. Faz um exercício. Eu não vou nem me aprofundar. Eu vou encerrar esse vídeo, mas eu vou deixar pra você um exercício. Faz o seguinte. Esse exercício é muito poderoso. Pega uma caneta, pode ser um lápis também. Pega uma caneta, um lápis. Eu prefiro a caneta. E você escreve no papel. O que você sente? Como que você se sente? Ai, meu Deus, como que você se sente quando você ganha dinheiro? Quando você ganha. Aí depois, gente, esse exercício eu fiz ele há mais ou menos uns 2 anos. Eu repeti semana passada, porque eu tava sentindo que eu tava meia, sabe, capengando, sabe? E aí eu fiz semana passada, porque eu fui no supermercado e tive uma reação muito ruim. Eu falei, eu preciso resolver isso, eu preciso. E aí, ó, você escreve como que você se sente quando você ganha. Beleza. Na linha de baixo, e você vai responder tudo isso, tá? Você escreve o que você sente quando você doa. Sabe? Quando você doa. O que você sente? Ai, Kátia, eu nem dou. Então você precisa ver. Eu não dou. Mas por que você não faz essas doações? Por que você não faz? Aí você vai escrever. Beleza. E por fim, você vai escrever o que você sente quando você gasta. Cati, por que você refez, já que você é tão evoluída aí com dinheiro, não sei o quê? Sabe o que eu fiz? Porque eu entrei no supermercado precisando comprar um esmalte. Sabe o que eu fiz? Eu não comprei. A minha mente inventou uma historinha lá, fiada, uma história vagabunda de que eu não, depois você faz. Quando eu cheguei em casa,
Quando eu cheguei em casa, a minha mente falou assim, ah, você até tem lá, e não sei o que, não sei o que. Quando eu cheguei em casa, que eu fui fazer minha unha, mexendo lá, fui arrumar minha unha, eu não tinha um esmalte. Falei, mas que safado, viu? Ou seja, a minha mente me sabotou e eu simplesmente mandei uma vibração péssima em relação ao dinheiro. Aí eu falei, o quê? Eu vou resolver isso. Fiz a carta, escrevi o que é que eu sinto nessas 3 coisas. E por último, você vai pegar essa sensação que você teve, todas essas sensações que você teve, você não vai parar para pensar. Já vem automático, você escreve o que vier à cabeça. Você vai fazer, sabe o quê? Você vai escrever, você vai quebrar esse vínculo. Hoje, aí você fala seu nome. Gente, esse exercício é muito poderoso, é muito poderoso. Você escreve o seu nome e fala assim, hoje eu quebro todas as correntes, todos esses sentimentos que vieram na minha mente em relação ao dinheiro, hoje eu desfaço. Hoje, você fala tudo no hoje, no agora. Hoje eu desfaço. Hoje eu me libero a prosperar. Hoje eu me libero a construir riqueza. Hoje eu me... Entende? Nesse sentido. Nesse sentido. Aí você... Eu, pelo menos na minha, eu pedi perdão. Eu pedi perdão para a energia, a vibração do dinheiro. Eu pedi perdão. Por quê? Porque ali foi meio que uma ofensa. Entendeu? No sentimento que eu tive em relação à falta, eu coloquei o dinheiro numa posição de falta, de que você não é o suficiente. E ele é o suficiente, tem o suficiente para você. Entende? Então você vai escrever tudo isso se desfazendo, sabe? Se soltando, se liberando. Você vai se liberar. Se você não entender, você deixa também aqui nos comentários que eu vou te explicar. Você vai se liberar desse sentimento. Olha, é transformador. É transformador. Você não fica sendo a mesma pessoa depois que você faz esse exercício, porque isso é mental. Isso entra na sua mente como uma chave que vira, Acabou tudo isso, você vai fazer, sabe o quê? Ai, Cátia, eu faço o que com essa carta? Amiga, não joga no lixo. Ai, vou pegar, dobrar, amassar, jogar no lixo. Não, queima ela. Geralmente eu queimo, tá? Ai, mas por quê? Porque é um assunto seu. Eu não vou chegar aqui e vou colocar aqui vários porquês, isso, aquilo. Não, porque... Não. Você tá quebrando um laço. No meu entender, quando eu fiz isso há 2 anos e pouquinho, eu entendi que eu tava quebrando toda, sabe? Toda aquela energia. Isso você faz de acordo com o que você acredita. E aí eu queimo, aí eu jogo no tanque e ligo a água e ele desce no ralo. Se você quiser jogar no banheiro também é a mesma coisa, você faz o que você quiser. Mas não guarda, viu? Depois a gente fala mais sobre isso, sobre cartas que você queima e cartas que você não queima. Eu vou trazer aqui pra vocês também. E o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Foi muito assunto, né? Eu realmente, eu ligo a câmera e venho aqui falar com vocês, colocando assim pra fora toda a minha experiência. Então, não é nada... coisinha que... Não tô seguindo nada disso. É um roteiro perfeito, alinhado. Não. Por mais que eu acho que precisa, né? Pra não prender muito tempo de vocês. Mas espero que tenha ajudado. Tô muito feliz que você tá aqui, que você encontrou esse canal, que esse canal venha abençoar a sua vida, assim como tá abençoando a minha, porque eu tô transbordando e isso, pra mim, não tem preço, tem valor. Um beijo pra você e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!